participar desse momento. Estar aqui com o pastor Teixeira é uma alegria, me traz à memória boas recordações. Somos filhos de uma mesma geração, temos histórias muito parecidas e isso me anima profundamente. Agradeço assim pela confiança da liderança da igreja, dos jovens e dos pastores que organizaram esse evento de nos convidar para estar com vocês. Eu espero que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, continue sendo bondoso, gracioso com todos nós e abençoando da forma significativa. Mas para que você seja abençoado, vai precisar de um esforço do seu coração e da sua mente. Eu creio que a palavra de Deus é uma manifestação que acontece na interação daquilo que vemos, daquilo que escutamos, daquilo que lemos e a elaboração que fazemos na nossa alma e no nosso coração. Portanto, se eu estiver falando e o Espírito não estiver movendo o seu coração e você impulsionando a sua mente para alguma elaboração dentro do seu coração, presumo que no seu coração não vai acontecer coisa nenhuma. Então, meu desafio a você nesse momento é que enquanto nós estamos lendo alguns textos bíblicos, falando algumas expressões do Evangelho, você possa, a partir da sua experiência de vida, buscar a elaboração mais adequada como resposta daquilo que Deus está falando à sua vida e ao seu coração. Eu fiquei muito feliz com os temas. Quando eu recebi as ideias dos temas, eu fiquei muito feliz com o que está se falando aqui durante esses dias. Se fala sobre cristianismo radical, chamado radical, avivamento radical, radicais livres e por aí vai. Nós estamos falando de radicalidade. E geralmente quando nós falamos a palavra radical, nós pensamos em extremismo, nós pensamos em fanatismo. A raiz da palavra radical é raiz, é isso mesmo, é raiz. Então nós estamos falando da raiz do Evangelho, nós estamos falando da raiz pivotante, daquilo que dá sentido ao Evangelho. E eu resolvi hoje à noite refletir com vocês sobre a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E nesse sentido eu não estou falando do extremismo, eu não estou falando do fanatismo, eu estou falando da essência do Evangelho. O que é que gera a natureza do Evangelho? O que é que faz com que o Evangelho seja diferente de qualquer outra proposta religiosa? Por que que o Evangelho é diferente do islamismo? Por que que o Evangelho é diferente do budismo? Por que que o Evangelho é diferente do judaísmo? Por que que o Evangelho é diferente da cristandade? Por que que o Evangelho tem aspectos tão peculiares e tão diferentes que geram em todos nós uma aspiração, uma esperança, um sonho? O que é que existe nesse Evangelho que faz você amar a despeito do outro? O que é que existe nesse Evangelho que faz você perdoar a despeito da outra pessoa? O que é que existe nesse Evangelho que você é capaz de agir com gratuidade? O que existe nesse Evangelho que faz essa galera toda vibrar tanto, se animar tanto, gritar tanto? O que é que existe nesse Evangelho que faz ao mesmo tempo, depois de tanta euforia, depois de tanto, você ficar tão quieto, tão atento? O que é que existe nesse Evangelho que faz você ficar com os olhos fitados do lado de cá e os ouvidos atentos para acolher alguma coisa? O que é que existe nesse Evangelho, não é? Essa é uma das coisas que eu quero falar. Uma outra coisa que eu quero falar, e ela pode ser compreendida com a sua avaliação crítica, você não precisa absorver tudo que eu vou dizer sobre o contexto dessa geração, até porque elas não têm uma pesquisa exaustiva, não é um diagnóstico exaustivo, mas eu vou colocar algumas sinalizações de como eu vejo a nossa geração, e quero colocar isso como desafio, como oportunidade, para que você consiga discernir entre o contexto e a sua singularidade, que resposta nós podemos dar de maneira radical para a nossa própria geração, o que é que nós podemos responder, que desafios, que oportunidades nós temos para a nossa geração. Quem é a sua geração? E o que é que vive a sua geração? Uma das coisas mais óbvias que tem se dito hoje é que nós estamos vivendo numa mudança de época, ou seja, nós não estamos numa época de mudanças. Mais do que viver numa época de mudanças, nós estamos vivendo uma mudança de época. E os estudiosos dos períodos mutacionais da sociedade, da vida humana, da história humana, eles dizem que no máximo 3 ou 6 gerações viveram grandes mudanças. 3 ou 6 gerações, 6 ou 7 gerações viveram grandes mudanças.
E essa nossa geração é possivelmente uma geração que está vivendo uma grande mudança, que vai se chamar de mudança de mega paradigma, ou seja, nós estamos vivendo numa mudança de época. Acredita-se que existem 3 fatores para nós descobrirmos que estamos mudando uma época. Primeiro, que se descobre novas energias, ou seja, quando uma geração descobre novas fontes de energia, ela possivelmente está vivendo uma mudança de época. Mas não só quando ela descobre novas energias, quando ela muda as relações de poder. Quando uma geração começa a questionar as relações de poder, quando ela começa a perguntar se o Estado tem o poder máximo sobre as pessoas, quando ela começa a perguntar se em casa quem manda é o marido ou se é a esposa, se é o pai ou os filhos, se na escola quem manda é o professor ou o aluno, se na igreja quem manda é o sacerdote ou o devoto, quando essas perguntas surgem, ou seja, quando as relações de poder estão mudando, nós estamos vivendo uma grande mudança de época. O outro fator que gera uma mudança de época é quando você percebe a mudança nas relações de trabalho. E eu presumo que essa geração vive exatamente essa experiência. Nós somos a geração que descobriu novas fontes de energia. Nós somos a geração que está questionando toda forma de poder estabelecido. E nós somos a geração que está mudando a empregabilidade pelo empreendedorismo. Quando esses 3 fatores interagem, nós estamos vivendo uma grande mudança de época. Por isso que se diz que nós não estamos mais na idade moderna, que nós estamos na idade pós-moderna. Mas qual é a implicação disso? Estamos mudando uma época, e o que é que isso significa? Significa que geralmente nós somos revocados pelos processos e pelas ideologias. E aí vamos ter mais dificuldade de construir a história. Por exemplo, não interessa a obediência, não interessa, por exemplo, a santidade. Você vai perceber uma mudança no discurso, por exemplo, do mundo evangélico. Se falava em santidade e obediência, hoje se fala em prosperidade e resultados. Só para você entender a diferença. E às vezes nós pensamos que foi a Bíblia, não foi a época. A época está dizendo que tudo que é pragmático e dá resultado é de Deus. E nem sempre tudo que dá resultado e é pragmático vem de Deus. Mas esse é um sinal de que nós estamos vivendo uma mudança de época. A crença, por exemplo, na divindade. Olha que implicação séria. Na Idade Média, quando uma pessoa adoecia, acreditava-se que era uma irritação das divindades. E aí se fazia alguma oferenda à divindade para você aliviar e aplacar a ira da divindade. Acontecia um terremoto, qualquer situação, um fenômeno da natureza, uma enfermidade qualquer, uma febre numa criança, e como não se sabia até então qual era o motivo da febre, qual o motivo das doenças, se atribuía isso às divindades. Ou seja, na Idade Média a crença era: as divindades mandam e nós, os seres humanos, pagamos oferenda às divindades para que as divindades sejam aplacadas da sua ira, tenham bondade da gente e a gente possa viver melhor. Com o advento do iluminismo, do racionalismo e as percepções mais matemáticas, mais objetivas das relações humanas, das relações políticas, sociais e econômicas, aí você não acredita mais na divindade, você acredita na ciência. Você acha que a ciência resolve o problema do mundo. E aí deixou de se acreditar nas divindades e passa a se acreditar nas ciências. Havia a frase de um filósofo chamado Nietzsche, que ele dizia assim: os templos se tornarão os túmulos dos deuses. Ou seja, ninguém mais vai ter fé. As pessoas estarão tão focadas na ciência que não terão mais fé. Década de 60, década de 70, começam alguns sinais de que a ciência não resolve os nossos problemas. Década de 60, o homem vai à lua, enquanto crianças estão morrendo por falta de um pires de arroz, morrendo de verminose, padecendo com doenças de fáceis controle, mas não conseguimos controlá-las. Chegamos no século XX, virada do século XX, aí somos atingidos por um mosquito da dengue, que transmite um vírus que causa doença em você, e a gente desacredita na ciência. Então ninguém acredita mais na divindade, ninguém acredita mais na ciência, acredita-se em você. Você decide. E aí sai-se de um teocentrismo para um antropocentrismo. Você decide. Você diz como é que as coisas devem acontecer, você diz como é que a novela deve terminar. Aliás, não somente está isso na novela, na decisão na televisão, você canta dizendo que você é quem move o sobrenatural. Muitas vezes eu percebo algumas orações super pós-modernas. Deus está no canto da parede, o indivíduo decretando, determinando: Deus, meu filho não me bate mais não, que eu vou atender você daqui a pouco. Isso é pós-moderno, né?
Você decreta, determina, você controla, você diz o que você quer. Então qual é a implicação da pós-modernidade? É que sem você, aliás, desculpa, não da pós-modernidade, da mudança de uma época, é que sem você se auto-perceber, você está vivendo impulsionado pelas ideologias, pelo sistema do momento, sem notar que simplesmente tem uma influência externa que está lhe impulsionando. Qual é o outro problema dessa geração? Eu sou da geração que não conhecia a morte na juventude. Eventualmente um jovem falecia, eventualmente um jovem morria. Morrer era coisa de idoso, morrer era coisa de velho, não era situação para jovem. Eu sou da geração que não pensava em sair de casa e ia morrer. Eu nasci num bairro hoje chamado Parque Araxá, antigo Campo do Pio, que tem uma avenida chamada Juvita Feitosa. Aquilo ali era uma areal terrível, né? E eu estudava no colégio Júlia Jorge, meus colegas moravam para aqueles lados. Eu saía da rua Tiradentes 3 horas da manhã, depois de estudar com os meus amigos, sem nenhum receio de que seria assaltado, de que aconteceria comigo alguma violência, porque era tranquilo sair de casa. Não era problema da minha geração, a violência. Mas olha só, eu vou pedir para você levantar a mão, se for verdade o que eu vou perguntar. Quantos de vocês conhecem algum jovem, algum rapaz, um parente, um amigo, alguém do seu bairro, alguém da sua comunidade, da sua escola, que morreu entre 12 a 23 anos de idade? Eu ia colocar 25, mas vou colocar 23, e morreu por causa de violência. Gente, que coisa! Pastor Teixeira, olha para trás, continua com as mãos levantadas, só para você que é da minha geração, olha aí. A sua geração é uma geração que vive num contexto da mais extrema violência. E no caso de Fortaleza isso é muito grave. Fortaleza, Recife e Maceió disputam anualmente qual dessas cidades assassina mais jovens entre 12 e 19 anos de idade. Mas não somente isso, nós estamos exatamente no quadrante da nossa cidade onde esse fato é mais real. Se você pegar Fortaleza e pegar a Avenida Guanhambi, imaginar a Avenida Guanhambi como sendo uma reta, a Pontes Vieira outra reta. Feito isso, você tem 4 quadrantes. Você tem o quadrante da Aldeota, você tem um quadrante, aquele quadrante ali que vai para a região do Eusébio, você tem um quadrante do lado do Pirambu, e você tem um outro quadrante, que é esse quadrante que pega aqui Mudubim, Bom Jardim, Granja Portugal, que é o quadrante mais abandonado de nossa cidade e tem a maior população da nossa cidade. Aqui é onde as escolas são mais sucateadas, onde os postos de saúde são abandonados. Nós estamos exatamente no quadrado, que Jesus chamaria Galileia dos Gentios, terra de Zebulon. E quando eu digo terra de Zebulon, terra de Zé Ninguém, não significa que as pessoas que moram nesse quadrante sejam pessoas complicadas, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que são pessoas discriminadas e abandonadas. E aí eu queria inclusive parabenizar o fato de que nós estamos falando do Evangelho nesse quadrante da cidade. Eu vim com muita alegria. Quando eu estava caminhando, vindo em direção a esse lugar, eu digo, hoje eu vou me sentir bem em falar o Evangelho na Galileia dos Gentios, na desprezível Nazaré, na terra de Zebulon. Mas esse é o quadrante. Então nós vivemos um problema, porque não é só um problema de violência. Por exemplo, você vai ter a década de 60 marcada por muita violência, inclusive violência política. Mas você tinha a religião se posicionando contra a violência. Aqui e acolá levantava-se um religioso ou grupos religiosos contra a violência. Hoje não. O casamento, violência, corrupção e religião estão de mãos dadas. Esse é um problema muito sério para a sua geração. Você escuta na televisão os sinais de violência, mas você vem para a igreja e encontra a moçada cantando: peguei meus inimigos e os atravessei. Linguagem de violência. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha. Linguagem de violência. Aliás, pisar em tropa e saltar a muralha é legal para você evangelizar nos presídios. Os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. Aí vai se converter todo mundo com esse tipo de evangelização. Então, o seu contexto é um contexto de violência e de corrupção. E além de ser de violência e de corrupção, é uma corrupção e uma violência que encontra amaziamento com a religião.
A religião conseguiu, em vez de romper contra a violência, em vez de romper contra a corrupção, a religião casou com a corrupção e com a violência e passou a ter discursos também de corrupção e de discursos de violência. Um outro aspecto da sua geração, e aí por conta do contexto brasileiro, é que a sua geração vive uma experiência de urbanização nunca vista no contexto brasileiro. Acredita-se que nós seremos nos próximos 5 anos o maior país urbano do mundo. E eu entendo a urbanidade aqui como esse conglomerado de seres humanos ocupando o mesmo espaço de maneira desordenada. Então estou me referindo muito mais à geografia do que à mentalidade. Você pode ter um cidadão que veio da zona rural, na zona urbana, o IBGE vai detectar o indivíduo como morador da zona urbana, mas a mentalidade dele é rural. Você pode encontrar um garoto morando na zona rural, mas ele é tão conectado na internet que ele pode chegar e ter percepções do mundo urbano. Eu estava na cidade de Morada Nova, tinha um garoto que veio assistir o culto, ele vinha de 24 quilômetros de distância. Eu conheço lá o local onde ele mora, Tapera, bem no interior, bem rural. Aí ele chegou para mim: pastor Carlinhos, o seu blog precisa ser melhorado. E eu fiquei. Ele era muito mais urbano do que eu. A tecnologia na alma e no coração muito mais do que a minha geração. A sua geração é a geração que descobriu a tecnologia. A sua geração descobriu o meio ambiente como a minha geração não descobriu. O cuidado que vocês têm pelo meio ambiente é coisa extraordinária. E a sua geração é a geração da radicalidade. A sua geração é radical. É a geração do esporte radical. Se um garoto pega uma bicicleta e sobe no muro e dá uma cambalhota, tipo pulo mortal com bicicleta, corpo e tudo, um outro garoto vai tentar dar 2 pulos mortais porque ele é mais radical do que o outro. Se colocar um brinco na orelha, o outro vai colocar na outra orelha, no nariz, porque ele é mais... A sua geração não é a geração da imitação, a sua geração é a geração da radicalidade. O jogador de futebol lança um penteado, você não faz igual, faz o penteado parecido com o dele, mas põe uma mecha verde na ponta. Igual, a minha geração não era a minha geração da cópia. Eu presumo que a nossa imitação foi até, só como forma descritiva, eu acho que foi até a mola mania da Xuxa, talvez até aí, a bota da Xuxa. Daí para frente, surge uma geração que não quer mais imitar. Você é radical, você é radical. A minha preocupação é porque é radical na estética, é radical naquilo que demanda o físico, é radical naquilo que demanda a força. Razão pela qual é interessante o cara sarado, né? Os músculos bem formatados, porque é uma geração que é radical, mas é radical na estética. Ela não é radical na ética, ela não é radical na capacidade de amar, ela não é radical na capacidade de perdoar, ela não é radical na capacidade de abraçar, ela não é radical na possibilidade fraterna. E aí, quando nós estamos falando de evangelho radical para uma geração que é radical, acho que ela é radical só na estética. E esse é o desafio que eu queria trazer para vocês hoje à noite. Acho que fica fácil para uma geração que é radical na estética ser também radical na ética. Radicalizar o amor, radicalizar a graça, a misericórdia, a bondade, a mansidão, a pacificação, a justiça, radicalizar a possibilidade de ir ao extremo da liberdade. Porque o extremo da nossa liberdade é sermos transformados de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o limite da liberdade. Geralmente, quando nós pensamos em limite, nós pensamos em barreira. Limite não é barreira. Limite é até onde vai o seu potencial. O limite do mar, por exemplo. O mar tem limite. O que é que significa o limite do mar? É a capacidade da fronteira onde o mar pode chegar. Não é uma barreira que é colocada. Por isso que quando nós colocamos barreira, ou seja, invadimos o espaço do mar, por conta do seu limite, ele vai derrubar as pedras que nós colocarmos ali. Se nós continuarmos invadindo as nossas regiões chamadas de beira-mar, o mar um dia vai dizer: o meu limite é aí. Então qual é o limite do ser humano? O limite do ser humano é ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso limite. E esse limite não tem fronteira. É interessante que quando Paulo fala de liberdade, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18, ele fala desse limite. Ele diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele diz que liberdade é essa. Todos nós, com o rosto desvendado,
olhando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória até a sua imagem. Então esse texto que fala de Espírito do Senhor e liberdade está referindo-se a essa capacidade de sermos transformados de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. O que é então um jovem radical? O que é uma menina radical? O que é um cara radical? É aquele que vive a raiz pivotante da vida, é aquele que vive a radicalidade da existência, é aquele que busca na raiz a essência do ser, a essência da vocação humana. E a essência da nossa vocação é essa, é sermos transformados. Se tem alguém do mundo presbiteriano, me perdoa a maneira como eu vou citar o texto. Todos nós fomos pré-desenhados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque o que está predestinado não é a salvação, o que está predestinado é o desenho. O desenho é o projeto Jesus Cristo de Nazaré. O que está estabelecido há um projeto para a minha vida e para a sua vida, que é viver conforme o Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que o texto está no passado. Deus nos escolheu, Deus nos predesenhou, Deus nos predestinou para esse projeto, Depois o texto, no verbo presente, diz: somos transformados de glória em glória numa ação processual do Espírito Santo até a imagem de Jesus de Nazaré. E depois o texto também, ou a ideia também, aparece no futuro, quando João escreve a sua epístola dizendo que como Ele é nós seremos e como Ele é nós veremos. Paulo diz: filhinhos, por quem eu sinto até hoje, ou até Jesus Cristo ser formado em vós. Então encontrar essa essência do Evangelho é muito radical. Encontrar essa natureza do Evangelho faz parte da radicalidade da vida e da radicalidade de nossa existência. E aí, no livro de Mateus tem um texto que diz que Jesus não veio para revogar a lei, para destruir a lei, Ele veio para aprofundá-la, ou para ampliá-la. Talvez a melhor tradução seria: Ele veio para mostrar a radicalidade da lei, a raiz da lei, a essência da lei. E o que é que significa a radicalidade da lei? Significa que nós precisamos ir tratando a vida a partir do coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, tudo que há em ti, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se por acaso a luz que há em ti for em trevas, quão grandes trevas serão. Eu não sei se essa ilustração vai ajudar você a entender o que é que eu quero dizer com radicalidade da alma, radicalidade dos olhos, radicalidade do coração. Eu fui pastor numa igreja aqui em Fortaleza, num bairro aqui em Fortaleza, e numa segunda-feira um líder ligou para mim: Carlinhos, eu queria falar com você. Aí foi lá conversar comigo, falou uns 2, 3 assuntos, e aí puxou um assunto que eu acho que era a agenda principal dele. Você viu como a irmã fulana de tal veio ontem à noite para o culto? Aí eu disse: vi. Mas você viu como é que ela estava vestida? Eu disse: rapaz, eu não observei. E ele começou a descrever com detalhes como é que a senhora estava vestida. O senhor viu a blusa? O senhor viu? E foi falando de detalhes. Depois que ele descreveu todos os detalhes, ele pôs a mão assim em cima da mesa e disse: o que é que nós vamos fazer? Eu pus a mão em cima da mão do rapaz, segurei assim, firme, amorosamente, e disse: o que é que nós vamos fazer com quem, meu querido? E o que é que o senhor quer dizer com isso? Não, eu quero dizer que os seus olhos estão piores do que a roupa da irmã. Seu coração está terrível, seus olhos estão terríveis. Então o camarada estava encontrando o significante do lado de fora para expressar toda a maldade que estava no seu coração. Então quando o Evangelho fala de radicalidade, está falando dessa nossa maldade que não nos permite julgar os demais. Razão pela qual, inclusive, eu estou fazendo essa exposição sem julgar vocês. Aliás, eu estou animado e celebrando a presença de todos e todas, mas apenas dizendo que o Evangelho, quando diz que o outro eu tenho que reconhecer que antes de você eu sou inadequado. Eu sou inadequado. Antes de dizer que os outros são pecadores, eu sou o pecador, dentre os quais Paulo diz: eu sou o principal. Então, nesse sentido, o Evangelho nos chama para aprofundar a vida. Em que sentido? Eu queria colocar então alguns sinais. Quando Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, destruir a lei, eu vim aprofundá-la, ele vai trabalhar todas essas dimensões da vida. Uma delas é fazer a diferença entre a multidão e o discípulo. Não vou me delongar sobre isso, mas a multidão, ela recebe o carinho de Jesus. A multidão é acolhida pelo amor de Jesus, pelo abraço de Jesus. A multidão desfruta das curas que Jesus faz. A multidão presencia coisas espetaculares que Jesus Cristo de Nazaré faz.
E a multidão gosta do caminho mais fácil, do caminho mais rápido. E a multidão gosta também das coisas espetaculares. E Jesus é bom de coisas espetaculares. Transforma água em vinho. Jesus é o primeiro surfista que consegue levar o outro camarada pela mão sem prancha. E a gente sempre imagina Jesus andando em águas calmas. O texto diz que o mar estava revolto. Ou seja, os túneis eram terríveis. Eu imagino Jesus e Pedro ali, Jesus passando nos túneis, né? Se o pessoal tivesse filmado essa cena, a gente ia ficar impressionado, né? Todo surfista queria aprender como é que um cara que tinha um pé aí de mais ou menos 39, 40 consegue andar por sobre as águas, vencendo a força da gravidade, vencendo essa diferença da densidade dos corpos e dos objetos, e consegue andar por sobre as águas. Então a multidão se fascina, e a multidão quer a resolução dos seus problemas, e Jesus é bondoso com a multidão. A questão não é como Jesus trata a multidão, a grande pergunta é como a multidão trata Jesus. João é o único que vai aproveitar do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para dizer como é que Jesus trata, como é que a multidão trata Jesus. Depois que acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, na ótica do João, ele apresenta Jesus indo para o outro lado do mar de Tiberíades. E aí a multidão, sabendo que Jesus foi para o outro lado, correu para onde estava Jesus. E Jesus mudou o discurso, não somente o discurso. Jesus aproveitou a experiência do dia anterior para, de maneira pedagógica, falar sobre ele. Aí diz: vossos pais comeram maná no deserto, pão que perece. Entre aspas, não está no texto, né? Entre colchetes, se quiser, né? E vocês comeram pão e peixe ontem. O pão que Moisés ofereceu é pão que perece. O pão que eu ofereci ontem é também pão que perece. Aí ele diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Sabe o que aconteceu? A multidão ficou triste, desencantada e foi embora, porque a multidão só queria um milagre, a multidão só queria um espetáculo, a multidão não queria relacionamento. E aí Jesus disse: vocês também não querem ir embora? Aí o Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu acho interessante que a pergunta não é para onde, é para quem, porque o Pedro estava preocupado com o relacionamento. Ou seja, se você se aproxima das pessoas por causa das coisas que ela pode oferecer, por causa dos dons e os talentos que ela tem, se por acaso essas pessoas perderem os dons e os talentos, você não vai querer mais amizade com elas. Jesus não, Jesus nos ensina que a radicalidade da vida está no amor, no relacionamento e na amizade. A radicalidade está no amor, no relacionamento. A radicalidade do Evangelho está na graça. A radicalidade do Evangelho está na misericórdia. Por que no amor? Porque só o Evangelho fala de um Deus que ama intensamente e ama de forma graciosa. O Deus das Escrituras, revelado no Jesus Cristo de Nazaré, é o Deus soberano que age em favor de pequeninos que trocam. Isso quebra todo o paradigma de mercantilismo religioso. Por que os charlatões conseguem fazer mercantilismo? Porque eles trabalham com o mercado da religião. Eles trabalham com a lógica do mercado. No Evangelho tem uma linguagem de mercado? Tem linguagem de mercado, mas não tem lógica de mercado. Vinde, comprar e vinho sem preço e sem dinheiro. A linguagem é de mercado: comprar, preço, dinheiro. Mas quando diz sem preço e sem dinheiro, como é que você compra sem preço e sem dinheiro? Só entendendo o paradigma da graça. Mas qual a importância de você se relacionar com Deus por causa da graça? É que o seu casamento também será um relacionamento baseado na graça e não baseado na troca. Qual a importância de você se relacionar baseado na graça? É que a radicalidade das suas relações será uma radicalidade baseada na gratuidade, na graciosidade. Você não se torna só uma pessoa grata a Deus, você se torna uma pessoa graciosa em todos os seus relacionamentos. Aí você participa da Assembleia de Deus, não é porque você quer coisas, não é porque você acha que você vai receber muito mais do que os outros, é porque você descobre que foi agraciado por Deus, e nesse mesmo espaço você quer se tornar gracioso e graciosa. Você vai vir para um evento, vai estar presente num evento como esse, e você vai ser gracioso com a pessoa ao lado, você vai ser fraterno,
você vai ser apoiador, você vai acolher para combater o seu contexto de violência. Se estamos no contexto de violência, nós precisamos da graça. Se estamos no contexto de violência, nós precisamos do amor. Se estamos no contexto de violência, nós precisamos da misericórdia. E eu espero que Deus batize todos e todas vocês com muito amor, com muita misericórdia e com muita graça. Esse é o batismo que nós precisamos. Nós falamos aliás, vamos falar nesses dias, alguém vai falar nesses dias sobre avivamento radical. O avivamento só é radical quando ele é marcado pelo amor. Só existe avivamento espiritual quando somos batizados de amor. Aliás, toda nossa deficiência espiritual é uma deficiência na nossa capacidade de amar. E toda nossa virtude espiritual é manifestada se nós conseguirmos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar com a força do seu entendimento. Amar com todas as suas energias. Amar com toda a sua compreensão. Amar com as suas emoções, amar com o seu intelecto, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo, amar a vida, amar a sua saúde, amar o seu corpo, admirar a sua juventude, celebrar a sua sensualidade, controlar e administrar a sua sensualidade, amar porque você consegue paquerar, olhar para o cara e sentir atração, olhar para a menina e sentir atração, olhar para a pessoa e sentir atração, celebrar a sua juventude, celebrar a beleza da sua juventude, celebrar a sua energia. Quem me dera ter a energia de vocês. Eu ainda consigo correr 8 quilômetros em 45 minutos, mas eu queria correr 15. Eu queria que o Poltergar chegasse na São Silvestre segurando na minha mão para tirar o segundo lugar, mas não consigo. O tempo se foi, só a elaboração que funciona. Essa semana eu fiz uma peregrinação de 115 quilômetros, saí de Mossoró, no Rio Grande do Norte, fui até Santa Cruz, mochilinha nas costas, visitando pessoas, sendo evangelizado, evangelizando, abençoando, sendo abençoado, dialogando, aprendendo da vida e querendo outra vez, Senhor, me dar a mesma energia da juventude, porque a minha juventude só está no cérebro, no corpo não responde mais do mesmo jeito. Fazer o quê? Mas a Bíblia diz que os idosos, ainda não cheguei lá, mas eles renovam a sua juventude. Como? Renova as forças? Não, renova a elaboração do seu passado. E Deus tem me dado a graça de renovar e elaborar o meu passado com muita alegria e amando a minha história. Amando a minha história. Eu queria que você aprendesse a amar a sua história, amar a sua vida, porque você só consegue amar o outro quando você se ama. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós somos radicais na estética, se nós somos radicais no que exige do corpo físico, eu queria animar vocês a serem radicais na virtude. Que se levante daqui uma geração que ama a vida, que celebra a vida, que celebra a existência. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Desculpa, eu vou levantar minha mão, se você quiser você levanta também a sua. Quem já fez alguma coisa que ficou chateado consigo mesmo? Uau, ainda bem que eu não sou pecador sozinho. Todos nós já fizemos alguma coisa e ficamos chateados conosco mesmo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Aí eu fico chateado comigo, mas eu gosto de uma redinha. Aí eu chego em casa, armo a rede, pego o lençol mais cheiroso e quero dormir bem. Mesmo estando chateado com a besteira que eu fiz, eu quero um lugar legal para dormir. Eu fico chateado com o que eu fiz, mas eu quero um prato gostoso, e preparo um prato legal para mim. Eu fico chateado com o que eu fiz, mas eu quero aquele sorvete, açaí com leite condensado e granola assim por cima. Você já ficou chateado com você? Presumo que já. Mas observe que mesmo estando chateado com você, você continuou cuidando de você. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como a você mesmo, é dizendo o seguinte, mesmo que o outro faça uma perícia, cuida dele do jeito que você cuida de você. Do jeito que você agiu com você, tenta agir com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu opositor, com a sua opositora. Essa é a radicalidade do amor. Ser radical no amor é saber que o cara vendeu o amigo que vendeu Jesus só por 30. Ainda bem que era Jesus, não era eu, porque se fosse eu tinha vendido Judas por R$1,99. Cara, você só vale R$1,99. Você me vendeu só por 30, eu vou vender você por R$1,99. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Eu sempre digo que a chateação de Jesus não foi ser vendido, foi ser avaliado só por 30. A despeito disso,
Jesus pega o seu copo e diz: Judas, a despeito do que você fez, o meu copo continua aberto para você molhar o seu vinho, seu pão. Judas, a despeito do que você fez, a sala da minha casa continua aberta para a gente comer tapioca e tomar um cafezinho. Judas, a despeito do que você fez, nós podemos beber chimarrão na mesma cuia. Judas, a despeito do que você fez, tem um cuscuzinho com coco lá em casa para a gente tomar com um cafezinho. Jesus não está denunciando Judas nesse texto, mesmo que o narrador tenha percebido assim. Mas se você perceber a cultura e o jeito de agir dos judeus nesses aspectos da amizade, você vai perceber que Jesus está dizendo: a despeito do que você fez, Judas, você não muda o que eu sou, você não muda a minha capacidade de amar, porque amar não depende de como o outro age, depende de como nós estamos. Amor é um estado de alma, amor é uma virtude, amor é uma graça do Espírito Santo, é uma invasão de Deus. E eu queria desafiar todos e todas a serem homens e mulheres cheias e cheios do amor de Deus, para que nessa radicalidade você possa acolher o outro a despeito do outro. Aleluia, é isso mesmo, cara. Aleluia. Amar a Deus, amar a vida, amar as pessoas, amar a natureza, amar o mundo como expressão de adoração. Quem já viveu, visitou São Paulo, sabe que não dá para olhar para as alturas, olhar para os céus, dependendo especialmente do dia, especialmente se é um dia com concentração de nuvens, que aglomera muita fuligem de ar, os olhos ficam ardendo, você começa a sentir coceira no nariz, não dá para ficar dizendo aleluia, Senhor, por esse céu e por esse firmamento. Ou seja, se não cuidamos da natureza, quanto mais destruirmos a natureza, menos motivo teremos para adoração a Deus. Não dá para visitar o lixão de Fortaleza e ver, claro que aqui é um exagero de comunicação, e ver crianças e urubus disputando a sobrevivência e você dizer glória a Deus por essa cena. Não dá. Ou seja, a adoração é também quando nós cuidamos da natureza de tal maneira que os céus e o firmamento e toda a natureza continuam manifestando a glória de Deus. A adoração acontece quando as aves dos céus e os lírios do campo estão tão bem cuidados que propicia Jesus a chance de fazer poesia. Então essa geração que aprendeu a cuidar da natureza é uma geração que pode viver a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Dizem que a melhor palavra quando alguém está falando demais e quando é avisado que já terminou o tempo, é quando ele diz assim, para terminar. Aí até quem não tinha dito glória a Deus, aproveita e diz glória a Deus. Então assim, para terminar, deixa eu dizer uma coisa para você, uma experiência muito particular. Eu espero que isso possa lhe ajudar no seguimento do Jesus Cristo de Nazaré. Tem mais ou menos 5 anos que eu moro numa cidade aqui perto, eu moro na cidade de Caucaia. E sempre... E tem uma região que tem ainda muitos remanescentes dos índios tapebas, pessoas de vida muito bonita, gente muito interessante. Eu fui me aproximando de várias dessas pessoas. E claro, me aproximando para dialogar sobre o Evangelho, mas fui me aproximando também dos vizinhos, de comerciantes. E lembro que um cidadão bem perto da minha casa, sempre que eu me aproximava e perguntava sobre Deus, como é que estava a vida, ele era muito monossilábico e tentava pôr uma barreira entre o meu diálogo com ele. Me desculpa se tem alguém do mundo católico, mas ele, como católico praticante, via a minha presença como uma presença, não sei se concorrente ou ameaçadora, de tal forma que ele ficava colocando barreiras. Um dia eu cheguei bem cedo no comércio, no estabelecimento dele, e disse: bom dia, seu fulano. Ele: bom dia, eu queria lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu disse: então hoje ele colocou uma barreira muito grande. Aí eu disse: o senhor é devoto ou seguidor? Ele: faz alguma diferença? Eu digo: faz. O devoto admira o santo, o devoto faz prece ao santo, o devoto é capaz de fazer oferendas ao santo, as mais caras possíveis. O devoto é capaz de atrair outros para seguir o santo. O seguidor não, o seguidor faz o que o santo fazia. Aí eu disse: eu não sei se eu conheço o São Benedito tanto quanto o senhor conhece, mas o São Benedito, pela história que se conhece dele, era um homem temente a Deus. Ele não era tipo franciscano que não tinha nada, mas fazia o possível quando tinha alguma coisa, mesmo mantendo a sua estrutura de sobrevivência, doar alguma coisa para alguém. Tentava equacionar vida devocional, piedosa e mundo acadêmico, percepção científica, e foi dizendo algumas coisas sobre o São Benedito.
E aí disse: então, se o senhor é seguidor do São Benedito, o senhor é tudo isso, o senhor já está socialmente bem, talvez não esteja com os problemas resolvidos da vida e no melhor rumo que o Evangelho propõe, mas eu vou admirar o senhor como cidadão. Aí ele disse: eu vou pensar no que o senhor está dizendo, que isso é muito sério. E eu percebi que ele ficou no canto da parede, e eu fui embora todo satisfeito. Quando eu entrei no meu carro, a minha vertente pentecostal me pergunta lá no coração: e você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? E eu percebi que eu estava muito mais para devoto de Jesus do que seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Meu querido e minha querida, você não foi chamado para ser devoto de Jesus, você foi chamado para ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Você foi chamado para viver como ele viveu. Você foi chamado e chamada para andar como ele andou. Você foi chamado e chamada para amar como ele amou, para ser misericordioso como ele foi misericordioso. Você foi chamado para acolher os pecadores como ele acolheu, para respeitar as pessoas como ele respeitou. Você foi chamado para confrontar como ele confrontou. Você foi chamado para transformar a miséria em virtude, para transformar a troca, o mercantilismo em graça, para transformar o ódio em amor. Eu queria fazer um desafio a você. Você que nunca publicamente disse que é um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Se você já disse isso na sua igreja, se você já confessou isso em algum lugar, se você já fez uma entrega, se você já disse: Senhor Jesus, aqui está a minha vida, eu quero deixar de ser devoto para ser seu seguidor, eu quero andar como o Senhor andou, viver como o Senhor viveu, e preciso da graça e do poder do Espírito Santo para viver bem essa vida do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Se você aceita esse desafio, se você aceita esse chamado, se você quer radicalizar o seu chamado, se você deseja um avivamento que faça diferença na sua vida, se você deseja viver o Evangelho de uma maneira mais profunda, e quer fazer essa decisão pública, anunciar para todos nós, eu gostaria de orar por você. Não sei se você volta para casa hoje à noite, como é que é o seu esquema de hospedagem, mas eu queria que a próxima vez que você visse seu pai e sua mãe, desse um susto no pai e na mãe. Se faz tempo que não dá um beijo no seu pai, dá um abraço nele, um beijo bem forte, e diz que o ama, ele vai dizer: esse menino adoeceu. Se chegar em casa, principalmente os rapazes, e aí tiver uma pia cheia de louça suja, dá um susto na sua mãe, lava a louça. Isso tem a ver com o Evangelho. A gente pensa que Evangelho é só a gente cantar na glória a Deus, isso também é Evangelho. Mas Evangelho é solidariedade. Evangelho é pegar uma bacia, pôr água na bacia, uma toalha e lavar os pés da cambada, tirar o chulé do pessoal, fazer terapia, fazendo cócega nos pés do Pedro. Isso é Evangelho. Evangelho é se doar, Evangelho é entrega. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo Jesus Cristo de Nazaré, que veio, viveu entre nós, deu a sua vida, expressou amor, humildade, bondade, misericórdia, muita graça, sinalizou a Deus elementos que podem nos ajudar a termos uma percepção sobre justiça e uma percepção muito mais aguçada. O Jesus Cristo de Nazaré que veio para nos dar uma vida livre, pois se Ele nos liberta, verdadeiramente somos livres. Somos livres para viver a nossa juventude, somos livres para viver cada fase da vida e da existência. Somos livres, ó Deus, para responder de maneira muito responsável aos desafios e às demandas do contexto em que nós estamos. Somos livres para viver a poesia da alma, a poesia do coração. Somos livres, ó Deus, para amar. Somos livres para viver. Abençoe esses teus filhos e filhas que vieram aqui à frente, que eles continuem, ó Deus, nesse processo de crescimento, em graça, em conhecimento, em sabedoria, em virtude, diante de Ti, ó Pai, e diante das pessoas. Abençoa, Pai, para que possamos ter um avivamento radical profundo, onde o amor seja marca, onde o amor seja tatuagem, onde o amor seja a maior percepção da nossa vida e da nossa existência.
Abençoa, Senhor, para que a nossa vocação e o nosso chamado seja o mais radical possível, de tal forma que respondamos à tua vontade, respondamos, ó Deus, com responsabilidade ao projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos para que na nossa composição genética, diante do cenário em que nós estamos inseridos, nós possamos discernir o que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoa essa geração, abençoa esses teus filhos e filhas que estão aqui à frente, abençoa aqueles e aquelas que estão no seu lugar, que sejamos todos e todas batizados de amor, batizados de muita graça, batizados, ó Deus, com a virtude do Evangelho, com a mansidão, com a sensibilidade profunda que espera, anseia e deseja o Consolador. Sejamos batizados, ó Deus, com a capacidade de construir a paz, sejamos de fato pacificadores, como foi Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ajuda-nos nessa jornada e abençoa todo o nosso compromisso contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho muito amado, a quem rendemos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.